Amados irmãos e amadas irmãs, seguimos neste mês da Bíblia com a nossa leitura partilhada da Carta aos Gálatas. Hoje leremos o capítulo 2. Portanto, convidamos você a pegar a sua Bíblia e a acompanhar conosco a leitura. Em seguida, 14 anos mais tarde, subi novamente a Jerusalém com Barnabé, tendo tomado comigo também Tito. Subi em virtude de uma revelação e expus-lhes, em forma reservada aos notáveis, o evangelho que proclama entre os gentios, a fim de não correr nem ter corrido em vão. Ora, nem Tito, que estava comigo e que era grego, foi obrigado a circuncidar-se. Mas por causa dos intrusos, esses falsos irmãos, que se filtraram para espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos reduzir à escravidão, aos quais não cedemos sequer um instante, por deferência, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E por parte dos que eram tidos por notáveis, o que na realidade lhes fossem, não me interessa. Deus não faz acepção de pessoas. De qualquer forma, os notáveis nada me acrescentaram. Pelo contrário, vendo que a mim fora confiado o evangelho dos incircuncisos como a Pedro dos circuncisos, pois aquele que operava em Pedro para a missão dos circuncisos, operou também em mim em favor dos gentios. E conhecendo a graça em mim concedida, Tiago, Cefas e João, os notáveis tidos como colunas, estenderam-nos a mão, a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Nós pregaríamos aos gentios e eles aos da circuncisão. Nós só nos devíamos lembrar dos pobres, o que aliás tenho procurado fazer com solicitude. Mas quando Cefas veio a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, porque ele se tornara digno de censura. Com efeito, antes de chegarem alguns vindos da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas quando chegaram, ele se subtraía e andava retraído, com medo dos circuncisos. Os outros judeus começaram também a fingir junto com ele, a tal ponto que até Barnabé se deixou levar pela sua hipocrisia. Mas quando vi que não andavam retamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro diante de todos: se tu, sendo judeu, vives à maneira dos gentios e não dos judeus, por que forças os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus de nascimento e não pecadores da gentilidade. Sabendo, entretanto, que o homem não se justifica pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei, ninguém será justificado. E se procurando ser justificados em Cristo, nós também nos revelamos pecadores, não seria então Cristo ministro do pecado? De modo algum. Se volto a edificar o que destruí, então sim, eu me demonstro transgressor. De fato, pela lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado junto com Cristo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não invalido a graça de Deus, porque se é pela lei que vem a justiça, então Cristo morreu em vão. Neste capítulo que ouvimos, Paulo chama a atenção dos cristãos para a pregação que está acontecendo por parte de alguns judeus que tendem a subverter o ensinamento cristão, a doutrina ainda judaica, as antigas tradições, como por exemplo, ao costume, à tradição da circuncisão. Paulo, que é acusado, inclusive,
de não seguir as leis, os ensinamentos, coloca em xeque até que ponto nós podemos achar que estamos cumprindo a lei ou estamos atendendo o que de fato é o ensinamento de Cristo. O que nós estamos colocando em primeiro lugar? Então, para aquela época, era necessário para alguns cumprir protocolos, seguir tradições, ritos, ainda da antiga tradição judaica. E Paulo critica isso, porque, na verdade, a doutrina que Cristo vem trazer propõe um outro modo de olhar a vida, um outro modo de ser. E para nós, no dia de hoje, podemos nos perguntar: qual o meu modo de ser cristão? O que estou fazendo? O meu modo de ser cristão é um modo de seguir a doutrina somente? Ou é um modo de seguir, de fato, aquilo que Cristo nos ensinou? Uma vez que crucificados em Cristo, somos transformados em novas criaturas, uma vez que já não somos nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós, como esse Cristo que vive em nós se reflete, se demonstra na vida em comunidade, na nossa prática cotidiana? Será que é apenas um Cristo que segue ritos, tradições? Ou é um Cristo que ama, um Cristo que perdoa, um Cristo que evangeliza em todos os espaços em que atua, em todos os seus gestos? Que nós possamos, portanto, pensar nisso a partir dessa leitura desse capítulo 2. Um grande abraço e nos encontramos na próxima semana para continuarmos essa meditação neste mês da Bíblia.